como transmitir a mensagem através dos séculos e ela se manter fiel, organizada e extremamente transformadora. É sobre isso que queremos refletir nessa noite. O texto que nos inspira está no Evangelho de João, capítulo 19. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, versos de 17 a 20. João, Evangelho de João, capítulo 19, de 17 a 20. Diz assim a palavra de Deus: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. E Jesus foi crucificado. Naquele dia, naquela hora, naquele lugar, e tudo o que aconteceu, aquelas partes de madeira que unidas colocaram o nosso Senhor. E se estamos reunidos aqui hoje, se alguns desceram as águas, se você crê em Jesus Cristo, é porque naquele dia e naquela cruz, Jesus morreu por nós. E essa mensagem continua a ser contada, e ela pode ser ainda entendida. E eu trouxe alguns significados muito preciosos que nos farão lembrar de cada parte e cada mensagem da cruz. Primeiro, um altar de sacrifício. A cruz é o altar final. O templo tinha um altar onde então eram realizados os sacrifícios, mas entenda, os sacrifícios daquele tempo tinham limites, não eram suficientes. Jesus Cristo foi o último e suficiente sacrifício. Você não precisa se sacrificar para ter a vida eterna, você não precisa fazer nada para ter a vida eterna, a não ser crer no Senhor Jesus. Aquela cruz se transformou num altar, e nela morreu o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Aquela cruz era um templo. Quando Salomão construiu o templo, foi algo extraordinário. Tempos passaram, veio o segundo templo, e ele foi modificado e transformado, e nos tempos de Jesus era uma obra magnífica, pedra sobre pedra, detalhes, muita beleza. Mas no dia da cruz, lá no antigo templo, o véu foi rasgado e o templo perdeu o significado. E hoje, em Cristo Jesus, todo aquele que nele crê é templo do Espírito Santo. O lugar santíssimo mudou de um lugar geográfico para um coração, o templo. Também a cruz é um alerta. A cruz é um alerta para todos os povos. Ela era usada como instrumento de condenação. Só subia para a cruz quem era condenado, e por grave crime. A cruz nos alerta que devemos levar com seriedade o pecado. Tem muita gente brincando de pecar, mas a cruz mostra que teve um preço, que somos frágeis e que precisamos de Jesus. A cruz também é uma placa de indicação. É interessante que ela precisava ser plantada no chão, mas ela apontava para o céu. E na realidade, qualquer pessoa que visse Jesus naquela cruz teria que olhar de baixo para cima. Mas Jesus apontava, meus irmãos, para o céu, para a eternidade, e é isso que ela faz.
Não há nada mais belo, meus irmãos, do que pensar no amor de Deus que está em Cristo Jesus e que o céu foi oferecido a cada um de nós. Era preciso levantar o rosto, era preciso ver os pés do nosso Senhor, suas mãos, a coroa de espinhos, a placa que estava, mas principalmente era preciso ver o céu. A cruz sempre aponta para o céu. A cruz também é um observatório. Jesus, do alto daquela cruz, olhou. Ele olhou os seus algozes, ele olhou quem dizia crucifica-o, ele olhou para sua mãe e aquele discípulo que ali estava. Ele olhou para aquele povo e exclamou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eu creio que do alto daquela cruz ele olhou através da história e olhou cada um de nós, cada coração e cada vida. Aquela cruz era um observatório e Jesus, com infinita compaixão, olhou com um olhar de misericórdia para cada um de nós. Aquela cruz também era o cumprimento das Escrituras. Em cada momento da vida de Jesus, Jesus pode dizer: examinai as Escrituras e vocês vão ver que elas testificam de mim. Nela que diz que Ele tomará sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas lutas, e Ele tomou. Ela diz que haveria um servo sofredor que morreria por nós. Ela diz que Jesus nasceria de forma extraordinária, mas que também seria morto. Ela diz que nasceria em Belém, mas que seria sacrificado também. Cada momento da vida de Jesus era como se pegasse o rolo das Escrituras e fossem dando o checklist em cada um deles, e visto que coisa extraordinária, a profecia de milhares de anos atrás, cumpridas uma a uma, até quando Jesus diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o Salmo 22 e diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Palavras do nosso Senhor. E por fim, e foi cantado pelo brilho já neste culto, a cruz também é uma ponte, porque não dava para chegar na presença do Senhor, o pecado não deixa. Não dava para, por nosso esforço próprio, chegarmos mais ao Senhor, o pecado não permite. Mas o que Jesus fez naquela cruz foi construir uma ponte sagrada, santa e inabalável, e possibilitou a todo aquele que crê a dar um passo em direção a Deus, porque Deus já deu o passo em nossa direção, enviando Jesus Cristo para nos salvar. A cruz, meus irmãos, significa muito mais, mas a cruz é um símbolo, é feita de madeira, mas nela estava o nosso Senhor Jesus, que morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e ficou entre nós, e subiu aos céus, e voltará com grande poder e glória, e até que Ele volte, que fique claro a todos aqui, que todo aquele que nele crê será salvo. Aceite a Jesus, e todo aquele que nele crê, adora, cresce e engrandece o nome do nosso Deus. Quando celebramos a ceia, lembramos da vida de Jesus pelo pão. Quando celebramos a ceia, lembramos da morte de Jesus naquela cruz pelo vinho. E quando estamos como igreja reunidos, nós lembramos que esse mesmo Jesus voltará, e aguardamos esse dia, e até que Ele volte, creia no Senhor Jesus.